Olá, olá a todos! Eu sou o Pedrogas, este é o canal Pedrogas no Ar. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha no vídeo, vai ajudar muito nessa nova jornada que nós estamos. E começamos 2020, primeiro dia útil do ano, neste dia 2 de janeiro, e começou a tão esperada Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, começou nesta data de hoje. O torneio de futebol de base mais tradicional e mais relevante, né, pelo menos no cenário aqui do país. Atualmente talvez não seja um torneio de qualidade técnica tão interessante quanto outros torneios de base aqui no Brasil. Nos últimos anos a CBF tem organizado torneios de duração um pouco mais longa, né, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no Sub-20 e no Sub-17, mas não tem como não esquecer da Copa São Paulo, que é sem dúvida o torneio mais tradicional da base brasileira. Ele que teve a sua primeira edição em 1969 e hoje é um torneio com nada mais, nada menos do que 128 times participando. Nesse ano, na verdade, 127, na verdade, excepcionalmente, porque o time do Flamengo optou por colocar o seu time sub-20 sub-23 no Campeonato Carioca, né, enquanto o time principal ainda curte as férias antes de voltar, né, às atividades, o time principal do Flamengo. Então teremos um time a menos neste torneio. Desde os primórdios do futebol, desde que a Copinha se tornou esse torneio tão popular, né, aqui no Brasil, especialmente por justamente ser um período de férias do futebol profissional, então ele ganhou muita relevância porque os torcedores querem ver, né, nos seus times alguns talentos, né, que podem subir para o time principal, que podem trazer bons resultados, títulos, dinheiro, né, afinal hoje em dia os grandes talentos do nosso futebol têm ido cada vez mais cedo para o futebol exterior e então, bem ou mal, são uma fonte de receita, né, esses jovens jogadores. E também é uma forma de passar o tempo, né? Afinal, nas férias não tem muita coisa para fazer, então a gente fica assistindo a molecada bater bola nos gramados paulistas. Eu resolvi neste vídeo, vou deixar um pouco de lado os grandes times brasileiros, né, que sempre tem aí grandes formações de jogadores, especialmente nos últimos tempos, né, em que o futebol de base ele tem crescido muito aqui no país. Os olhos, né, dos cartolas, toda a imprensa e até de torcedores têm voltado muitas atenções para o futebol de base, mas nestes vídeos especificamente eu quero botar um foco um pouquinho maior no lado B do futebol brasileiro, que são aqueles times pequenininhos, aqueles times especialmente das regiões mais ao norte do país, que disputam, né, a Copa São Paulo, não frequentemente, mas que fazem um certo número ali, mas que praticamente na sua essência trazem jogadores que buscam nada mais do que o seu sonho, né, de ser um jogador profissional, de ser um atleta bem sucedido na carreira. E quantas vezes a gente não viu aquelas historinhas, né, de times que vêm lá do interior sei lá, de algum estado do nordeste do país, que atravessa dias e dias o país inteiro de ônibus para vir disputar a Copa São Paulo. Naturalmente passam o ano novo, né, na estrada. Tudo em busca de um sonho, né? E quem nunca teve um sonho na infância, na adolescência. E esses garotos, eles estão, bem ou mal, eles estão correndo atrás disso. São jogadores que jogam com uma estrutura infinitamente inferior a que os grandes clubes brasileiros têm. Muitos deles não têm nenhum centro de treinamento, jogam em gramados horríveis, meio quase de terra, né? Nem de grama praticamente. Mas todos eles com aquele sonho que bate dentro do coração deles de que as coisas vão dar certo,
e que eles vão conseguir o objetivo deles de conseguir chamar a atenção de algum olheiro de um outro clube maior, né? Nós tivemos casos, né, não são raros, né, os casos de jogadores que conseguem, né, esse tipo. Acho que pelo menos que eu lembro de cabeça agora, mas recente foi o Valdívia, né, que jogou no Vasco, no São Paulo, no Inter, que jogou a Copa São Paulo por um time de Rondônia, conseguiu se destacar, e aí conseguiu vir para as categorias de base do Internacional e seguiu sua carreira. Não chegou a vingar como se esperava, né? Muita gente apontava muito potencial na carreira do Valdívia, mas ele acabou, por questão de lesões também, acabou não explodindo. Mas é um caso muito emblemático, né, de como o jogador consegue chegar ao alto nível mesmo jogando num time pequenininho na Copa São Paulo. E é um pouco até injusto, né, chegar nesse ponto, porque são só 3 jogos para a maioria dessas equipes que atravessam o país inteiro rumo a São Paulo para disputar a Copinha. Muitas vezes sofrem goleadas enormes dos clubes grandes, mas o sonho para eles continua, né? Alguns deles tentam ainda prosseguir com o sonho da carreira profissional, outros desistem e vão buscar uma carreira comum, como eu e todos vocês que estão nos acompanhando. Mas ainda no fundo, aquele sonho sempre vai bater mais forte e sempre tem um ou outro que consegue, né, chegar no nível mais alto e realizar o seu sonho de infância. E nada melhor que um novo ano para a gente realizar os nossos sonhos, né? Então parece que tudo se interliga, né, com os sonhos e as ideias de um futuro melhor para todo mundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ao longo deste ano, vamos publicando muitos outros vídeos sobre outros assuntos também, não só sobre o futebol. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deem aquele joinha se vocês gostaram, dê aquele se vocês não gostaram. E é isso. Valeu, minha gente.